Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 78 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, Estalo de um Galho, parte 2. Por favor, me perdoe por não ter percebido antes. O magistrado se desculpou às pressas, mas Damien não estava com vontade de aceitar o pedido de desculpas. Perdoar? Por quê? Perguntou o vampiro de sangue puro inocentemente. Como Damien era a segunda geração dos vampiros de sangue puro, seus olhos eram alguns tons mais escuros do que o resto dos vampiros. Eu não sabia que você era um... Por eu ser um vampiro de sangue puro? Ou porque você me falou para sair? Damien mostrou seu sorriso característico, como se ele fosse o vampiro mais notório da Terra. Crianças más devem ser punidas, você não acha? O que você acha, Penny? Damien perguntou a Penny, que até o momento só estava assistindo sem dizer uma palavra. Penélope planejava apenas assistir o show. Não tinha planos de participar, até que Damien decidiu tirá-la das sombras. Ela deu um passo à frente e deixou a luz chegar a si. Quando os olhos do magistrado caíram sobre Penny, ele pareceu surpreso com a presença dela, como se não esperasse ela ali. Penélope, disse o magistrado. O nome dela, falado por ele, fez Penny sentir nojo. Ela tentou não ficar à vista dele e, em vez disso, ficou atrás de Damien. Você a conhece? Perguntou Damien estranhamente em seus olhos ao encontrar o homem olhando para Penny com fascínio. Parece que você conhece bem minha escrava. A palavra minha foi dita com um pouco mais de pressão, fazendo o magistrado voltar os olhos para o vampiro de sangue puro. Escrava? Perguntou o Sr. Linguim, chocado com a revelação. Penny temeu quando Damien perguntou a ela sobre o magistrado e onde ficava o seu escritório. Desde quando se lembrava, esse homem não tinha feito nada, além de fazer comentários vergonhosos sobre ela e sua mãe, sem falar no dia em que ele não fez justiça alguma para ela. Ela ainda se lembrava daquele dia como se estivesse gravado em sua mente. Era meio-dia e estava nublado, o chão cheio de lama escorregadia. Penny estava voltando para casa quando foi pega em meio a dois homens bêbados que tentaram se comportar mal com ela. Enquanto ela só tentava deixar o local o mais rápido possível, uma mulher que passava a acusou de irregularidades, fazendo a culpa da situação mudar para ela. Queime-a, mate-a. Ela está tentando atrair homens em plena luz do dia? Que vergonha essa garota arrastar o nome de nossa aldeia para baixo. Ela é uma bruxa, e a mãe também. Olha a aparência delas. Prenda ela e sua mãe. As vozes ainda ressoavam em seus ouvidos, como se estivesse acontecendo agora. O magistrado não havia mudado muito desde aquele dia. Ele se ofereceu para aconselhá-la, pois não seria certo expulsar duas mulheres da aldeia. Ele a chamou para essa mesma cabana. Ela ainda podia sentir suas mãos nojentas tocando sua coxa e tentando subir. Penny ficou muito chocada antes de notar o que acontecia e o afastar. Enquanto suas mãos tentavam tocá-la, ela gritou e ele a esbofeteou e mandou ela embora. As coisas pioraram ainda mais depois do que aconteceu. A única coisa boa era ela trabalhar no teatro, que ficava a 2 cidades de distância, onde os aldeões daqui não iam. Enquanto Penny estava afogada com as memórias que ela tentava esquecer, o magistrado estava em seus próprios pensamentos, enquanto olhava a garota de aparência pálida. Seus lindos olhos verdes que pareciam vidro líquido brilhando. Muitos homens e mulheres alegaram que a filha e a mãe eram bruxas por causa de seus incomuns olhos verde jade, que se destacavam comparados ao resto das pessoas que viviam na aldeia, com olhos castanhos e pretos, apenas por terem cores diferentes. Mas isso não era o que mais se destacava, sim suas outras características assustadoras que faziam até o magistrado duvidar. Mas ele sabia mais do que os camponeses alfabetos que não conheciam nada sobre o mundo fora de sua própria aldeia.
O magistrado poderia ser considerado seu pai por causa da idade, mas ele não achou errado assediar a pobre garota enquanto ela morava aqui. Querendo tirar vantagem dela e de seu corpo, após a morte de sua mãe, ele já tinha começado a elaborar um plano sobre o que queria dela e como abordaria a garota novamente. Ele se preparou para queimar o corpo da mãe de Penélope na frente de todos da aldeia, o que enfraqueceria sua alma e ela então precisaria de um toque reconfortante que ele mesmo iria fornecer. Mas o que o magistrado não sabia era que a menina tinha outra família que a levaria dali. Para se assegurar que ela teria um motivo para voltar, ele enterrou sua mãe no cemitério da aldeia, embora muitos dos aldeões não gostaram da ideia. E ela finalmente chegou na aldeia, mas ela se transformou em uma escrava. Se ele soubesse, ele mesmo a teria tirado da escravidão. O magistrado não podia acreditar em sua má sorte. Vendo as duas pessoas no lugar, o magistrado e Penny, que obviamente estava pensando um no outro, Damian estava atento a cada movimento, bem como na batida dos corações de cada um deles. Ele não precisava que Penny lhe dissesse que algo estava errado. Ele adivinhou imediatamente, quando ela parou de subir as escadas do escritório do magistrado. Damian sabia cada emoção que acontecia com ela e como o clima mudava a cada poucos segundos. Choque, decepção, luxúria. Damian pensou consigo mesmo antes de seus dedos esmagarem o dedo indicador do magistrado até ouvir um estalo, como se fosse um barulho de galho quebrado. Ele transformou o osso do dedo do magistrado em pó. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 78. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!